Shalom Haverim. Há momentos na história em que o Eterno rasga o véu e revela um segredo tão profundo que atravessa séculos, culturas e gerações. Um desses momentos aconteceu no deserto, quando Israel, mordido por serpentes abrasadoras, estava à beira da morte. No meio do caos, Elohim ordena algo que parece ilógico: levantar uma serpente de bronze e dizer ao povo: olhem e vivam. Séculos depois, em uma conversa silenciosa à noite, Yeshua olha para Nicodemos, mestre em Israel, e declara uma verdade que ecoa até hoje. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Naquele instante, Yeshua abre o código do deserto e mostra que a antiga cura não vinha do bronze, mas daquele que os Targumim chamam de Menla, a palavra de Adonai, a mesma palavra que agora estava diante de Nicodemos em carne e osso. A salvação vem pelo Mashiach, é o ponto em que a história de Israel, o ensino dos sábios e a revelação final do próprio Elohim convergem num único eixo: o Filho do Homem levantado para trazer vida aos que estão morrendo, luz para os que estão em trevas. Números capítulo 21, versículo 8 e 9, e João 3, versículo 14 e 15 está escrito: Então o Eterno disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a em uma haste, e qualquer um que tiver sido mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste, e quem fosse mordido por uma serpente e olhasse para a serpente de bronze, viveria. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Números 21, o povo de Israel estava caminhando pelo deserto, rumo à terra prometida. A jornada é longa, difícil e cheia de desafios. E em vez de confiar no Eterno, o povo começa a murmurar contra Elohim e contra Moisés, dizendo que estavam cansados, insatisfeitos e até rejeitando o maná do céu em troca do pão da terra. Por causa desse pecado de ingratidão e rebeldia, Elohim permite que serpentes abrasadoras entrem no acampamento. Elas mordiam o povo e muitos estavam morrendo. Desesperados, eles reconhecem seu erro e pedem que Moisés interceda. Então o Eterno dá uma ordem surpreendente: faz uma serpente e coloca num poste, e todo aquele que for mordido, se olhar para ela, viverá. Ao analisar o episódio das serpentes no deserto, os sábios revelam uma camada espiritual que não estava evidente para os israelitas, uma verdade que estava escondida por trás da dor, do medo e do caos. Enquanto o povo via apenas serpentes e morte ao redor, os sábios nos lembram que havia um propósito muito mais profundo sendo revelado. Eles afirmam: o propósito de Deus, ao ordenar a Moisés que criasse uma serpente e que o povo se concentrasse nela, era mostrar-lhes que não era a serpente que causava a morte, mas sim o pecado. A serpente foi um instrumento visível, mas a causa invisível da morte era o pecado do povo, especialmente a murmuração, a rebelião e a ingratidão contra o Eterno. O povo deveria reconhecer que seus comentários caluniosos foram responsáveis por colocar a serpente em uma posição tão elevada. Eles haviam sido culpados exatamente do que a serpente original fizera ao proferir calúnias contra Deus, o Altíssimo. Eles também deveriam se lembrar de como caluniaram Moisés ao perceberem de que material Moisés havia feito a serpente. Ao olhar para as serpentes, eles eram curados. A cura não estava no objeto, nem no bronze, nem na forma, e sim no ato espiritual que aquele gesto representava. A tradição targúmica revela esse mistério com clareza.
E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no lugar alto. E acontecia que, quando alguém era mordido por uma serpente, e seu rosto se levantava em oração ao seu Pai que está nos céus, e olhava para a serpente de bronze, vivia. O elemento mais importante do arrependimento é o compromisso de não cometer novamente o pecado que se pede a Deus para perdoar. O povo não havia mencionado tal compromisso, por isso seu sofrimento não fora removido. Deus, em sua sabedoria e em seu desejo de curar os israelitas, criou a estratégia de serpente artificial colocada no alto, acima do povo, para lhes dar a oportunidade de se arrependerem verdadeiramente e não serem mordidos, ou de serem mordidos para que despertassem para a necessidade de um arrependimento genuíno. Ele ordenou que olhasse para a serpente, o que resultaria em sua cura. Tudo isso nos revela que o episódio da serpente no deserto não foi apenas uma intervenção momentânea, foi uma profecia viva, um sinal, um código, um paradigma espiritual que apontava para algo infinitamente maior. Aquilo que Israel viveu fisicamente no deserto era, na verdade, uma sombra de que toda a humanidade enfrentaria espiritualmente. O veneno da serpente no deserto era mortal, mas o veneno do pecado é eternamente destrutivo. Por isso, não é por acaso que séculos depois, no silêncio da noite, Yeshua olha para Nicodemos e conecta sua própria obra àquele momento no deserto e o revela em sua plenitude divina, dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Moisés levanta a serpente no deserto. A palavra serpente, do hebraico nahash, é composta de 3 letras, Nun, Het e Shin. E a gematria de nahash, serpente, é 358, que é o mesmo valor numérico de Mashiach, ou seja, o veneno que entrou pelo nahash, pela serpente, é removido pelo Mashiach. Ambos possuem o mesmo valor porque o Mashiach anula o que a nahash trouxe ao mundo. Isso conecta perfeitamente com a revelação de Yeshua em João 3. O mesmo valor numérico para a serpente e Mashiach mostra que o que trouxe a morte, a nahash, é derrotado por aquele que traz a vida, o Mashiach. Além disso, em Yohanan, João confirma em sua primeira carta, no capítulo 3, Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é de Hassatã, porque Hassatã peca desde o princípio. Para isto o Filho de Elohim se manifestou, para desfazer as obras de Hassatã. O Targum de Donatan revela algo extraordinário sobre esse episódio. A cura nunca esteve no bronze, mas na Menla, a palavra viva de Adonai. O texto aramaico declara que um homem era curado quando olhava para a serpente e fixava o coração no nome da Menla do Senhor. Ou seja, o olhar físico era apenas o primeiro passo. O milagre acontecia quando o coração se voltava para a palavra divina, o mediador da vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs num lugar alto. E aconteceu que, quando a serpente mordeu um homem, e este olhou para a serpente de bronze, e o seu coração se fixou no nome da palavra do Senhor, ele viveu. Na tradição targúmica, a Menla de Adonai é uma manifestação do próprio Eterno, ou seja, a Menla é o próprio Eterno. E Yeshua é a Menla de Adonai, conforme João 1, verso 1. No princípio era a palavra, a Menla. A palavra estava com Elohim e a palavra era Elohim. O comentarista Rashi
nos ajuda a entender como essa cura acontecia. Ele abre ainda mais a cortina do mistério e revela o que estava acontecendo no coração do povo no momento do milagre. Os rabinos disseram: mas poderia a serpente de cobre causar morte ou vida? Não. Quando os israelitas olhavam para a serpente e elevavam seus olhos ao alto, submetendo seus corações ao Pai Celestial, eram curados. Mas se não fizessem isso, definhavam. O mesmo pensamento encontra-se no Talmud, em Rosh Hashanah 29a. Rashi, assim como os Targumim, declara que o bronze não curava ninguém. O que curava era o ato espiritual de submissão, o movimento da alma que se rende ao eterno. A serpente era apenas um gatilho visível que despertava um movimento invisível. O levantar os olhos, o submeter o coração e confiar na palavra de Deus. O episódio da serpente no deserto não foi apenas um milagre de cura, foi uma mensagem codificada do céu, um anúncio profético do plano eterno do Eterno para derrotar o veneno da serpente desde o Éden. Ali, no silêncio árido do deserto, Adonai estava escrevendo o evangelho em símbolos, preparando Israel para reconhecer aquele que viria desfazer as obras da serpente, anular o veneno do pecado e trazer vida onde havia morte. O que curou Israel não foi o objeto, mas a palavra. Não foi o bronze, mas a mena de Adonai. Não foi um símbolo, mas o próprio Eterno, agindo como mediador da vida. Que cada um de nós levante hoje nossos olhos, submetendo nosso coração ao Pai que está nos céus, e contemple o Mashiach levantado, o único que pode transformar o veneno em vida e a morte em salvação. Quando submetermos os nossos corações a Hashem e o buscarmos de toda a nossa força e com toda a nossa alma, então veremos a nossa salvação. Yeshua HaMashiach, o único pelo qual vem a vida eterna. Shalom, shalom.